pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar para vocês um pouquinho da técnica do Theta Healing, né? Que é uma técnica que muitas pessoas me perguntam como que funciona. Muitas eu percebo que também tem um pouco de mito, né? De preconceito, medo, né? Enfim, várias coisas aí, mas muito mais pelo desconhecimento mesmo, por não saber como funciona. Às vezes a gente cria algumas crenças, né, que limita a gente em poder conhecer uma técnica tão maravilhosa quanto o Theta Healing, que tem um poder tão grande de ressignificar padrões de comportamentos negativos e limitantes na nossa vida. Então, como que o Theta Healing funciona, gente? Primeiro, por que chama Theta Healing, né? Healing vem de cura em inglês e Theta é um tipo de onda cerebral. Essa é uma técnica que foi canalizada aí na década de 90 pela Diana Steibel, que é uma norte-americana. É uma técnica que já está em mais de 40 países, né, da última informação que eu tive. E essa técnica chama Theta Healing, como eu falei, devido a esse tipo de onda cerebral. Então, Healing, cura, Theta é um dos tipos de ondas cerebrais que a gente tem. Então, para explicar melhor, eu até fiz um desenho aqui, né, para a gente entender melhor o que significa isso. Bom, nós temos 5 tipos de ondas cerebrais. Então, quando a gente vai lá fazer o eletrocardiograma, a gente vê as ondinhas, né? Lá que o nosso coração mostra no monitor. Quando a gente vai fazer o eletroencefalograma, a gente também tem essas ondas que mostram a atividade mental, né? A atividade cerebral. E essas ondas, elas são divididas em 5, que são essas aqui. Essa aqui é a onda que a gente chama de gama. Ela tem uma oscilação acima de 30 Hz. Então, é uma atividade mental mais rapidinha, né? Então, aqui a gente percebe uma pessoa numa atividade mental mais intensa, talvez ali no estado de ansiedade, preocupação excessiva, pessoas que pensam demais, né? Tem uma atividade mental parecida com essa onda aqui. Um pouco menos oscilante que a onda gama, a gente tem a onda beta, que ela varia entre 13 e 30 Hz. Então, por exemplo, eu tô aqui falando com vocês, né? Não tô assim, em estado de ansiedade, tô aqui concentrada, focada no que eu tô falando. Provavelmente aqui eu tô numa onda beta, né? Não tá extremamente acelerada e também não estou no estado meditativo, né? Então, aqui a onda beta, um pouquinho menos oscilante, entre 8 e 12 Hz de frequência, a gente tem a onda alfa. Essa onda aqui a gente atinge quando a gente começa a entrar em estado de presença, conexão plena, um estado meditativo, algumas terapias, por exemplo, como o Reiki, as barras de Axis, até o próprio Theta Healing mesmo passa por essa onda. E conforme a gente vai baixando a nossa atividade mental, as nossas ondas elas vão ficando cada vez mais lentinhas. Então, essa é a onda alfa. Um pouquinho mais lento que a onda alfa, a gente tem a onda teta. Então, é aqui que a gente trabalha no Theta Healing, entre 4 e 8 Hz. É aqui que as curas e a ressignificação, a reprogramação mental das crenças acontecem. Então, esse aqui é praticamente um estado de meditação profunda, que é o que a gente faz, né, na condução de uma sessão. Então, a pessoa chega, a gente faz toda uma conversa, existe toda uma preparação do ambiente, né? O ambiente ele tá energeticamente tranquilo. Eu utilizo, por exemplo, quando eu faço a distância, eu faço isso na minha casa, quando é presencial, eu faço no espaço. Utilizo músicas de frequência elevada, aromaterapia, a limpeza mesmo do ambiente, com ervas, tem várias formas de a gente limpar o ambiente. Então existe todo um preparo, né, para o ambiente estar tranquilo, energeticamente limpo. É aquele clima agradável que a gente sente quando a gente entra em algum lugar. Então isso é muito importante, né? Não basta só a gente ir fazer a técnica, a gente tem que ter toda uma preparação prévia.
Então, o Theta Healing acontece nessa onda. E só para vocês saberem, a última onda é a onda delta, tá? Que vai de 0 a 4 Hz, que é quando a gente está dormindo, quando a gente está ali num sono profundo. Todos os dias a gente passa pela onda teta, né? Então, quando a gente está ali prestes a dormir ou tirar um cochilo, é aquele momento que a gente não tá nem lá nem cá, né? A gente não tá nem dormindo e nem acordado. Essa é a onda teta. É um estado de atividade mental bem lentinha, entre 4 e 8 Hz ali de frequência. Então, gente, o Theta Healing, ele acontece nessa onda. Então, no início da sessão, eu faço... Por isso que a gente precisa ficar de olhos fechados. Então, a sessão toda, tanto eu quanto a pessoa, a gente fica de olhos fechados. Eu vou conversando com você o tempo inteiro, durante toda a sessão, mas a gente fica de olho fechado por causa disso, porque quando a gente abre os olhos, a gente capta sinais do ambiente que, de certa forma, faz a nossa atividade mental ficar mais acelerada. Então, a gente precisa estar nessa atividade mental mais lenta para eu conseguir fazer a técnica de uma maneira mais adequada, mais eficaz. Tá? Então, por isso, de olhos fechados. É só para a gente conseguir chegar naquele estado meditativo bem profundo, bem tranquilo. E aí, com isso, tudo aquilo que eu vou perguntando, a gente consegue acessar memórias mais profundas, memórias do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. Segundo estudos, gente, tudo aquilo que a gente guarda nas nossas memórias, que, né, durante toda a nossa vida, mais de 90% são memórias inconscientes ou subconscientes, ou seja, a gente não se lembra da maioria das nossas memórias. Em torno aí de 5%, dizem os estudos, é o que a gente consegue se lembrar, ou seja, é o que está no nosso consciente. Então, quando a gente está em estado mental teta, conforme as perguntas que eu vou fazendo, essa é uma onda cerebral também utilizada na hipnose, né? São técnicas diferentes, mas que utiliza essa mesma onda cerebral. Então, quando a gente está nessa onda cerebral, a gente consegue acessar essas memórias de níveis mais profundos e trazer isso para o consciente. Então, conforme eu vou lhe perguntando algumas coisas para a pessoa, a minha intenção é chegar na causa raiz de quando tudo aquilo começou. É buscar o evento inicial, a emoção gerada naquele momento que gerou uma crença limitante e, consequentemente, um comportamento limitante que fica sempre se repetindo para buscar o aprendizado que aquela emoção negativa gerou. E na grande maioria das vezes a gente não consegue se lembrar disso conscientemente. Então a técnica ela serve para isso, só para ajudar você a chegar naquele evento inicial de quando começou. E aí quando a gente chega naquele evento inicial, aí eu utilizo diversas técnicas para a gente trazer a cura para aquele evento que foi, de certa forma, foi traumático, que trouxe emoções negativas e que aquilo ficou acumulado, que aquilo ficou arquivado no seu corpo. Então a gente utiliza técnicas da PNL, que é a programação neurolinguística. Eu utilizo também técnicas da constelação familiar. Tudo aquilo que eu tenho na minha bagagem de estudos, eu uso para ajudar a ressignificar em um nível mais profundo, de uma forma mais potente. De forma que com uma sessão você já consegue perceber grandes diferenças, principalmente no seu corpo. A maioria das pessoas aí, praticamente 99% das pessoas diz que o corpo fica mais leve. Fica porque eu já passei por várias sessões de Theta Healing. Então a gente tem aquela sensação de que parece que saiu um peso do nosso corpo. E de fato saiu mesmo, gente, porque a energia ela tem peso. Só que ela tá ali arquivada, densa, reprimida, contraída dentro de você, porque a gente não sabe como remover aquilo. Então as técnicas elas servem para isso, para estar ajudando a você a ter uma vida mais leve, mais alegre, mais livre de crenças e padrões limitantes, né? Ajuda a gente a trazer o nosso potencial para a nossa vida, sem medo de críticas, sem medo de julgamentos, e de fato viver uma realidade diferente, uma realidade melhor.
Então, quanto mais crenças eu ressignifico, mais eu torno a minha realidade diferente. E isso, gente, é instantâneo, parece até mágica. Mas em uma sessão você percebe a diferença do início até o final da sessão. Você percebe uma grande diferença no seu corpo. E aí, ao longo dos dias, você vai percebendo também diferenças no seu comportamento. Então, gente, né, seguindo aí, os nossos comportamentos, eles são gerados através de crenças, sejam positivas, sejam crenças negativas. Então, o Theta Healing, ele vai buscar atuar nas crenças negativas, nas crenças que são limitantes, né? E nós, durante a técnica, a gente trabalha com 4 níveis de crenças. Crenças de nível genético, que são aquelas que a gente herda de geração em geração. A gente trabalha com crenças de nível primário, que são aquelas que a gente aprendeu principalmente na primeira infância, ali de 0 aos 7 anos, que é a fase que a criança, ela é muito esponja, ela absorve, ela aprende tudo aquilo que os adultos ensinam ou que exemplificam no comportamento. Mesmo que seja comportamento negativo, a criança aprende tudo. Então, essas são as crenças de nível primário. A gente também trabalha com crenças de nível histórico, que são aquelas crenças que a gente aprende do inconsciente coletivo. Eu aprendo e reproduzo certos comportamentos que todo mundo reproduz. Por exemplo, crenças como câncer não tem cura, diabetes não tem cura, né? Como que a gente sabe que isso não tem cura? Como que eu posso dar 100% garantia que isso não tem cura, né? A gente reproduz algumas crenças porque isso é o que nos é passado. E outro padrão de crenças que a gente trabalha também são as crenças de nível de alma, que são os padrões de comportamento que a gente vai trazendo aí ao longo de todas as nossas vidas. Isso para quem acredita, tá, gente? Bom, então é isso, a gente trabalha nesses 4 níveis de crença. E o que é que a gente pode trabalhar, Flávia? Qualquer coisa que te incomode. Desde uma doença física, né? A gente sabe que por trás das doenças físicas existem muitos padrões de comportamento, emoções negativas que geraram aquela doença, aquela somatização no corpo. A gente pode trabalhar emoções que te incomodam, como estados de ansiedade, depressão, as consequências da ansiedade, como por exemplo a insônia, a hiperatividade, falta de ar, aperto no peito, né? Todas as consequências da ansiedade, a dificuldade de controle com a comida, né? Não consigo emagrecer, levo tanto tempo para perder pouca coisa, engordo rápido. Então, por trás disso tudo pode ter crenças limitantes que tá sempre ali te sabotando, tá? Que mais que a gente pode trabalhar? Padrão de comportamento repetitivo que você percebe. Então, dificuldade em lidar com dinheiro, dificuldade em ter prosperidade financeira, dificuldade em relacionamentos afetivos, familiares, dificuldade em relacionamentos no trabalho, principalmente com superiores, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade de respeitar, de aceitar a hierarquia, de responder para superiores, ou às vezes sensação de inferioridade, sensação de exclusão, de abandono, de rejeição. Gente, todo e qualquer tipo de padrão comportamental que você perceba que seja negativo e limitante para você, a gente consegue trabalhar no Theta Healing. E dentro do Theta Healing também, gente, a gente trabalha com outras técnicas, né, para agregar e dar aí também uma potência. Dentro do Theta Healing a gente trabalha com, por exemplo, divórcio energético, recuperação de fragmentos de alma, conclusão de contratos, votos ou compromissos que você tenha feito com alguém, com alguma cidade ou com algum país. Todo início de sessão eu também gosto de fazer uma leitura intuitiva no campo da pessoa. É de fato uma leitura intuitiva mesmo, né? Então, nessa leitura, às vezes a gente consegue acessar algumas informações no campo morfogenético da pessoa e trazer isso para ela, e isso também nos traz informações muito importantes. A gente também pode a gente também consegue fazer a leitura de tempo divino, tá?
A gente também faz o canto do coração para liberação de tristezas muito profundas. Envio de amor ao bebê ao ventre, né? Que é uma forma de levar o amor incondicional para você quando ainda estava no ventre da sua mãe. E essas técnicas, essas últimas que eu fui falando para vocês, eu vou explicar melhor, com mais detalhes, nas próximas semanas, que elas exigem assim, cada uma delas exige um vídeo para falar melhor sobre cada uma. Então hoje eu vou só pontuar para vocês terem uma ideia de quantas coisas bacanas que a gente pode fazer com essa técnica, tá bom? Bom, gente, então, resumidamente, era isso que eu tinha para falar para vocês em relação ao Theta Healing. É uma técnica muito tranquila, profunda, que em uma sessão você já consegue ver resultados extraordinários. Eu falo isso com propriedade, com experiência própria. Já passei por várias sessões de Theta Healing com outras pessoas e comigo mesma, né, com a autoterapia. Então, se você ainda não conhece, te convido a estar conhecendo, tenho certeza que você vai gostar muito. Eu tenho uma energia bem amorosa e respeitosa para estar trabalhando com você na sessão, que é uma forma que a pessoa se sente mais tranquila, mais confiante para estar se abrindo, porque isso é muito importante, tá ok? E se você conhece alguém que talvez gostaria de conhecer também um pouquinho sobre o Theta Healing, encaminhe esse vídeo, compartilha com seus amigos, com as pessoas da sua casa. Eu tenho certeza que quem conheceu o Theta Healing vai se apaixonar e vai gostar muito, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato comigo no meu WhatsApp, tem aqui na bio do Instagram, pelo direct também. E fiquem à vontade para tirar mais informações, tirar dúvidas. Eu fico à disposição de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.